O Fluminense está próximo de faturar valor milionário e esse número poderia ser ainda maior. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui. Também vamos falar sobre a CBF fazendo um anúncio oficial muito importante. O Fluminense em 2025 deve ter diretor tomando maior protagonismo e acerto com os jogadores segue indefinido. Isso e muito mais nesse vídeo da Central. Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. CBF anunciou oficialmente o calendário do futebol brasileiro em 2025. A gente havia comentado aqui nas últimas semanas sobre a situação, né? A necessidade, o imbróglio ali que eles tinham de adaptar o calendário para o ano que vem, devido à existência do Super Mundial ali no meio do ano, entre o dia 15 de junho e o dia 13 de julho. E aí a tendência era, e foi confirmada, de termos o campeonato estadual um pouco antecipado e o Brasileirão sendo disputado de maneira mais extensa. Vou trazer para vocês aqui as datas detalhadas desse novo calendário do futebol brasileiro. A pré-temporada de 2025 vai ser ali entre o dia 8 e o dia 21 de janeiro. Os campeonatos estaduais já começam no dia 12 de janeiro e vão até o dia 26 de março, sendo, portanto, 16 datas. E existem 3 janelas de registro de atletas profissionais nesse ano de 2025. A primeira janela vai ser do dia 2 de janeiro ao dia 28 de fevereiro, que é a janela ali, né, do começo do ano. A segunda janela é a janela especial que a FIFA criou visando o Super Mundial, que é uma janela do dia 2 de junho até o dia 10 de junho. A ideia dessa janela é fazer a movimentação de atletas antes desse torneio tão importante. A terceira janela entre o dia 10 de julho e o dia 2 de setembro. As datas das competições nacionais da CBF vão ser as seguintes. A Supercopa do Brasil vai ser no dia 2 de fevereiro, né? Só uma data, jogo único lá em Brasília. A Copa do Brasil começa no dia 19 de fevereiro e vai até o dia 9 de novembro, ou seja, 14 datas. A Série A vai começar ali no finalzinho de março, começando no dia 29 de março e vai até o final de dezembro, 21 de dezembro. A Série B é muito parecida, né? Vai começar ali 5 de abril e vai até dia 22 de novembro. Série C de 13 de abril até 26 de outubro. E a Série D, 13 de abril a 28 de setembro. Esses torneios não devem parar ali durante o Super Mundial. O recesso, né, vai começar no dia 22 de dezembro, né, o recesso do final de ano. E aí as competições sul-americanas, que é importante da gente saber, né? A Libertadores começa, tem sua primeira data no dia 5 de fevereiro e a sua última data no dia 29 de novembro. Sul-Americana começando em março, 5 de março, indo até o dia 22 de novembro. Recopa, dia 19 de fevereiro e dia 26 de fevereiro. Super Mundial, como eu falei, entre o dia 15 de junho e 13 de julho. A CBF consegue, portanto, né, manter os formatos das competições de 2024, consegue manter um período de pré-temporada de 14 dias antes da temporada de 2025, consegue manter um período de recesso de 30 dias após o fim da temporada de 2024, vai conseguir manter as datas FIFA, né? Vai respeitar a data FIFA sem ter jogo nos momentos que os times são desfalcados por convocações para a seleção, vai conseguir também, né, preservar de maneira majoritária ali as datas do Mundial de Clubes, então não vai ter jogo ali durante aquele período ali de junho e julho que vai ter o Super Mundial, e aí vai ter justamente esse recesso com a criação de uma intertemporada de 14 dias nesse meio do ano para a maioria, né, dessas equipes aí, já que só 4 times brasileiros vão disputar o Super Mundial em 2025. Então eu quero saber de você, tricolor, o que você achou desse calendário. Eu só acho um pouco cedo, né, o campeonato estadual começando ali no dia 12 de janeiro, o Brasileirão vai até o dia 21 de dezembro, mas foi o que deu para fazer, né? Foi o que deu, já que teve essa bagunça aí, essa doideira no calendário de 2025. Quero falar um pouquinho agora sobre um time do futebol brasileiro que já tem definido 4 jogadores que não ficarão na sua equipe para 2025. Eu quero conversar um pouquinho sobre a situação deles. Será que poderiam ser bons reforços para o Fluminense? Antes de a gente falar sobre isso,
Eu só quero lembrar você aqui rapidinho de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. E para fazer parte é muito simples. Vai correr no comentário fixado desse vídeo, clica lá, vai automaticamente abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir e a partir daí você vai receber tudo o que acontece com o nosso tricolor. Combinado? Eu tô te esperando por lá. Vamos falar dessa informação do jornalista Lucas Tanaka, lá do GE, que cobre o Atlético Mineiro, e ele dá conta de que o Atlético já tem definido que para a próxima temporada alguns atletas não farão parte dos planos. Ele já crava aqui 4 nomes que dariam uma economia de cerca de 2 milhões de reais mensais na folha salarial do Atlético. Um deles é um velho conhecido tricolor, o Mariano, ídolo do Fluminense, tá no Atlético Mineiro, né, que foi o clube que ele começou a carreira, por sinal, desde que ele voltou ao Brasil. Chegou a jogar bem nas suas primeiras temporadas, mas agora, entrando na reta final de carreira, vive um momento de baixa. Além dele, o zagueiro Maurício Lemos, o atacante Eduardo Vargas e o também atacante Allan Kardec. Vamos lá, gente, assim, sobre esses nomes, tá? O Mariano é um jogador que eu, sempre gostei muito. Sempre fui muito fã do Mariano, né? Desde que ele começou a jogar bola no Fluminense, né? Aquele período no começo dele foi realmente horrível. Mas sempre gostei muito dele, fui a favor dele voltar para o Fluminense, o que acabou não acontecendo. Ele foi para o Atlético Mineiro, onde conseguiu jogar muita bola, conseguiu ser peça importante nessas últimas boas campanhas por lá. Só que agora, cara, a idade muito avançada para um lateral, eu não faria esse movimento, eu não vejo com bons olhos um retorno do Mariano. O Maurício Lemos, esse zagueiro uruguaio que eles têm por lá, eu vi algumas pessoas elogiando, dizendo que era um zagueiro jovem, que poderia o Fluminense talvez olhar, mas assim, do que eu conheço, do que eu vi do Maurício Lemos, nada que me chame a atenção, que me faça brilhar os olhos e falar, pô, esse cara aqui realmente vai agregar no time tricolor. E os dois atacantes também são dois jogadores já mais para a reta final de carreira. O Allan Kardec, no começo da carreira dele, era um grande atacante, fez uma campanha muito boa pelo Palmeiras na Série B, também se destacou no São Paulo. Mas desde que ele foi lá para fora e voltou, não conseguiu jogar, sofre com muitas lesões. Eu acho que é o tipo de contratação que o Fluminense precisa fugir, precisa de fato mudar esse perfil pro ano que vem. O Eduardo Vargas é uma situação um pouco complexa, né? Porque a gente vê ele jogando na seleção chilena, ele parece o Pelé. Mas por clubes ele nunca consegue, né, engrenar tanto, fazer sequências tão boas, ser tão importante. Acho que o único ponto, né, que eu vi muita gente brincando sobre isso, pra falar, não, tem que trazer o Vargas pro Fluminense pra ele parar de fazer gol no Fluminense, né, que ele gosta de fazer gol no Fluminense, toda hora faz. Mas também é um jogador que, por mais que eu acho que ele, tá, tem perfil de diretoria do Fluminense, eu não me surpreenderia com o Fluminense indo atrás do Eduardo Vargas, eu não acho uma boa contratação, eu não aprovaria esse nome no Fluminense. Mas agora eu jogo a bola pra você que tá aí assistindo. Mariano, Maurício Lemos, Eduardo Vargas e Allan Kardec. Algum desses jogadores tem vaga no Flusão? Comenta aí embaixo para a gente trocar aquela ideia. Já que a gente começou a falar um pouquinho de montagem de elenco, dessas oportunidades de mercado que surgem aí do Atlético Mineiro, vamos falar um pouquinho sobre o Fluminense para 2025, porque o portal Trivela traz uma informação importante de que o Paulo Angione, diretor executivo do Tricolor, deve assumir uma responsabilidade maior na montagem do elenco para a próxima temporada. A gente lembra que no começo desse ano, assim como no começo de 2023, o Fluminense tinha, além do Paulo Angione e do Mário Bittencourt, tinha o Fred como diretor de planejamento. Formava, né, eles, o Fernando Diniz, que era o então treinador, e o Ricardo Correia, chefe do scout, formavam aquele colegiado tricolor para garimpar os jogadores e montar o elenco. Só que como o Fred saiu e não foi contratado nenhum diretor de planejamento para o seu lugar, a tendência é que o Paulo Angione assuma mais responsabilidade na montagem desse elenco para o próximo ano. A Trivela traz pra gente que o Fred assumiu um papel central nas contratações do Fluminense nesse período em que ele foi dirigente e agora essa responsabilidade, vamos botar assim, volta um pouco mais pro colo do Paulo Angione. Mas importante frisar, tá? A reportagem diz que não é descartada a chegada de um outro executivo para o Tricolor. É meio estranho, né? Porque criaram um cargo pro Fred, aí o Fred tava lá, o Fred saiu, ninguém entra no lugar, então o quê? Esse cargo não era importante? Era só pro Fred mesmo? É algo que, enfim, eu acho que não condiz muito com o pensamento profissional de um clube de futebol. Mas nesse sentido, a Trivela também trouxe algumas informações sobre possíveis acertos do Fluminense com jogadores para 2025. A reportagem fala que a diretoria quer reduzir a média de idade do elenco e alguns veteranos com contrato no fim, caso do Felipe Melo, caso do Manuel também, podem acabar
não renovando. Além disso, a situação do treinador Mano Menezes ainda está em aberto. O trabalho é visto positivamente, mas ainda está em aberto. A gente chegou a comentar aqui nos últimos dias a situação da cláusula de renovação. A renovação automática dele é somente se o Fluminense se salvar e ficar entre os 10 primeiros, que nesse momento parece que não vai acontecer. Então precisa definir primeiro a situação do Mano, para também depois resolver a situação desses veteranos. Além de Manuel e Felipe Melo, também tem o Diogo Barbosa, tem o contrato acabando no final de 2024. Saíram informações que o Fluminense pretende renovar o vínculo dele, o que desde já eu falo que eu sou totalmente contra. Tá? Mas isso aí vai ser decidido ainda ao longo, né, dessa reta final de ano, principalmente depois do Brasileirão, que o Fluminense tende a sentar com esses jogadores para resolver o seu futuro para 2025. O Fluminense está perto de faturar valor milionário que poderia ser ainda maior. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Só antes eu vou rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central. Todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, vou mandar um abraço para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o Marcos de Paraíba do Sul, para o Marcos de Souza, do Rio de Janeiro, sequência de Marcos daqui, para o Valdeide Jacobina, na Bahia, Gilton Adão, de São Paulo, e para o André Nunes, de São João da Barra. Um abração para a galera tricolor ligada na Central, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, diz o seu nome e de onde você está ligadinho aqui na Central. Combinado? Então vamos falar dessa informação importante, que é um levantamento feito pela UOL, falando da premiação do Brasileirão de 2024. O prêmio total da competição será de R$ 481.600.000 reais. Esse prêmio é dividido pelos 16 remanescentes, ou seja, do primeiro colocado, do campeão, até o 16º, a essa premiação, quem for rebaixado não leva nada. Desse dinheiro milionário, né, quase 500 milhões, são 262.700.000 reais da Rede Globo, que transmite o campeonato na TV aberta, e 218.900.000 reais do Sport TV, que transmitem na TV fechada. Na prática, né, é tudo da Globo, porque o Sport TV faz parte do Grupo Globo, mas tem essa divisão, porque são contratos distintos que o Sport TV transmite na TV fechada. E o Fluminense, né, tá nessa luta contra o rebaixamento. A tendência é que se salve, né, a tendência e a nossa torcida. Nesse momento a gente está em 14º e com essa posição a gente faturaria 17,3 milhões de reais. Por isso que eu disse que poderia ser um valor maior, né? Porque se o Fluminense fizesse um ano mediano, por exemplo, e terminasse em 7º, classificando ali para Libertadores, né, jogar uma pré-Libertadores, esse valor quase dobraria, a gente ganharia 31,3 milhões de reais. Então, o ano ruim no Brasileirão não é ruim somente esportivamente, né? Porque financeiramente o clube acaba ganhando menos nessas premiações. Vale lembrar que a partir de 2025, a Liga Forte União, que o Fluminense faz parte, já tem acerto com a Record para a TV aberta, Cazé TV para o YouTube, vai transmitir sempre o mesmo jogo que a Record transmitir na rede aberta, vai transmitir de graça no YouTube, e Prime Video para o streaming. A Libra, que é o outro grupo, por sua vez, já tem um acordo também com a Rede Globo de televisão. Então, esse é o último ano desse formato aí, com a premiação, né, sendo parte da cota de televisão, né, o resultado esportivo dentro de campo sendo parte da cota de televisão dessa maneira que a gente conhece. É o último ano, a partir de 2025, vai mudar o cenário com a criação das ligas de clubes. Agora eu quero saber de você, tricolor, ligado aqui na Central, o que você acha disso? Você acha que o Fluminense poderia ter feito um ano melhor, terminado em 7º, em 6º? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.